Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos alunos que fazem parte todos os domingos a partir das 10 horas da manhã da nossa EBD. Nossa EBD nesse trimestre está com um tema muito relevante, a qual temos aprendido sobre as sutilezas de Satanás, os ataques de Satanás sobre a Igreja do Senhor. Hoje, nesta data, 21 de agosto de 2022, nós vamos estudar mais um tema bem atual e bastante importante para a nossa aprendizagem como Igreja do Senhor. Prossigamos e caminhemos em conhecer o Senhor. O tema da nossa lição hoje é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Este é o nosso tema. A nossa verdade prática nos ensina desta forma: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Esta é a nossa verdade prática do nosso tema, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A leitura bíblica em classe é Atos 2, 1 ao 4, e depois nós estaremos dando continuidade em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, versículo 11, do 7 ao 11. Atos 2, 1 fala assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse é o texto, dois textos base, que servirão para nos dar todo um respaldo em relação à nossa escola bíblica dominical, mais conhecida como EBD. A nossa introdução, ela tem por objetivo, mostrar alguns aparecimentos, no meio pentecostal. Aparecimentos estes distorcidos, sutilezas enganosas que têm surgido para
tirar a identidade do movimento pentecostal. Nós vamos identificar alguns equívocos, algumas, repito, sutilezas do adversário para manchar a Igreja de Cristo. A nossa lição, ela nos traz esta introdução, que ao longo do tempo nós temos visto aparecimentos de conceitos errôneos, travestidos de bíblico, mas que na verdade é uma sutileza de Satanás para fazer com que os pentecostais percam sua identidade. O nosso primeiro ponto, o Pentecostes bíblico. O Pentecostes, ele é bíblico. O Pentecoste não é produto ou fruto de um pensamento humano, não vem de filosofias humanas, mas é exposto na Bíblia Sagrada o Pentecostes, o movimento pentecostal. O Espírito é o que produz este movimento pentecostal. O Espírito é ele que produz a dinâmica do movimento pentecostal. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é uno, ele é único e ele é trino. Ao mesmo tempo, o nosso Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele já estava presente na criação. O Espírito Santo, a Bíblia nos ensina, a partir de Gênesis 1:2, que na criação o Espírito Santo fazia parte. Nós vamos perceber que no decorrer do Antigo ou Vétero Testamento, o Espírito Santo, ele agia. O Espírito Santo, ele vinha sobre os protagonistas da Bíblia escolhidos por Deus, lhes dando força, autoridade e poder para cumprirem a sua vocação, para cumprirem o seu chamado. O Espírito Santo de Deus estava na vida de Samuel, estava na vida de Davi, na vida de Jefté, na vida de Sansão, na vida de Gideão e na vida de muitos outros protagonistas chamados para uma missão. Nós percebemos que o Pentecoste, ele é bíblico, não é fruto de imaginação humana. É uma evidência da dinâmica do Espírito Santo no decorrer dos séculos. Nós percebemos que em toda a história, observa-se no Antigo Testamento que o Espírito Santo, ele agia, mas de uma forma mais restrita, de uma forma bem mais restrita. Mas o Espírito Santo, ele sempre agiu na criação e na vida dos homens de Deus
desde a antiga aliança. O Espírito Santo, ele é derramado no Novo Testamento, derramado não mais de uma forma restrita, não mais de uma forma particular, não mais de uma forma privilegiada somente para aqueles que eram chamados para uma determinada missão dada por Deus. No Novo Testamento, a gente vai ver o cabal cumprimento de uma profecia que Joel profetizou no capítulo 2, a partir do versículo 8, que nos últimos dias o Senhor iria derramar o seu Santo Espírito sobre toda a carne, de uma forma agora abrangente, total, universalizada, diferenciada do Antigo Testamento, como já falei e repito, que era para pessoas específicas para executar o seu chamado. Há muito tempo atrás, Joel profetizou a efusão do Espírito, o batismo no Espírito Santo. E ele se cumpre no dia de Pentecostes, que está registrado em Atos, capítulo de número 2. A gente vai ver a profecia de Joel sendo cumprida em Atos 2, que foi o dia de Pentecoste, em que Deus decide ali derramar o seu Espírito, cumprindo a sua promessa, o batismo no Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem esse distintivo pentecostal, o distintivo pentecostal de nossa igreja. Nós cremos, nós acreditamos, assim como Daniel Berg, Gunnar Vingre e muitos homens de Deus que tiveram um reavivamento por acreditar e buscar o que estava escrito na palavra de Deus. Alguns acreditavam e até acreditam nos dias de hoje, assim como a heresia de Agostinho de Hipona prevaleceu e até perdurou na Idade Média, e por que não falar na Idade Contemporânea, que o derramamento do Espírito foi somente para o dia de Pentecoste, foi somente para os apóstolos. O derramamento do Espírito, o batismo do Espírito, o falar em outras línguas como evidência do batismo, não é mais atual, não é mais contemporâneo. E esta heresia, ela se propagou na Idade Média, ela alcançou o catolicismo e prevaleceu. E até hoje ainda sofremos resquícios desta heresia. Nós temos que perceber que a Bíblia, ela nos ensina a palavra de Deus, que esta promessa, a promessa do batismo do Espírito Santo, o revestimento do batismo para o serviço de Deus, é para todos os crentes.
é para todo o povo de Deus, é para todo aquele que crê, é para todo aquele que busca. Não é bíblico afirmar, não é seguro, muito menos questionar, que o derramamento do Espírito foi somente no dia de Pentecoste, para os apóstolos, para aqueles discípulos, e para nós já está descartado. É algo obsoleto para a igreja contemporânea. Não acredite nesta heresia. Esta heresia são resquícios de Agostinho de Hipona. O pentecostalismo, os dons, o batismo, a atualidade e a dinâmica da ação do Espírito Santo ainda são reais, verdadeiros e disponíveis para a igreja do Senhor Jesus. Vamos para o nosso segundo subponto do capítulo 2 da nossa revista. As línguas como evidência. O batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar. Então, a evidência que há um batismo, há um revestimento na vida do cristão, é exatamente o falar em outras línguas, o falar físico em outras línguas. É uma evidência. Nós temos visto estas verdades, nós temos visto esta realidade cumprindo-se em nossos dias. E por que estão falando? Porque as sutilezas de Satanás está ganhando espaço na mente de muitos que são rotulados de cristão, que não existe mais o batismo no Espírito Santo, que não existe mais este batismo e com evidência em outras línguas, se nós estamos vendo. Ora, se você que não está vendo o caminho, a verdade e a vida, não implica que ele não exista. Eu lhe chamo, eu lhe peço, se desperte, se acorde, porque o batismo do Espírito Santo é uma promessa que diz respeito a nós, aos nossos filhos, às nossas filhas e tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Não é mais para uma classe específica, é para todo aquele que o Senhor chamar, é para todo aquele que crê. O ponto 3 vai nos falar assim: mantendo a chama pentecostal. Nós somos frutos de uma reforma, nós somos frutos de um reavivamento perdido e esquecido. Mas Deus levantara homens de Deus, mulheres de Deus, para trazer novamente a essência do Cordeiro à igreja remida, chamada e escolhida por Deus
antes da fundação do mundo. Mantendo essa chama acesa. Para mantermos a chama acesa, nós temos que termos a fidelidade às Escrituras. Ninguém tem como manter a chama acesa do Espírito se ela não for fiel às Escrituras. Uma marca distintiva do pentecostalismo histórico e clássico era seu amor e fidelidade às Escrituras. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível. Nela não temos como ter nenhum sentimento de dúvida. Consequentemente, o secularismo, o iluminismo, o liberalismo, eles negam a inerrância das Escrituras. Mas o movimento pentecostal contemporâneo não pode se distanciar da palavra de Deus, mantendo a doutrina do batismo no Espírito Santo e repudiando todas as heresias contra as Escrituras. Como dizia um certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos. Precisamos voltar às Escrituras. O movimento pentecostal, ele surgiu em um contexto do liberalismo teológico, do relativismo, do pluralismo, já desde o primeiro século. Há um século atrás, nós tivemos aí o grande movimento pentecostal. Mas essas heresias, estes questionamentos errôneos que colocam dúvida a palavra de Deus é desde o primeiro século. Nós, a Igreja do Senhor, sabemos que a palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, ela não precisa de ajustes. Ela é inerrante, ela é infalível. Ela não precisa de penduricalhos. Não precisa de mais nenhuma complementação. Ela não precisa de nada mais, porque ela é completa. A profecia está fechada. A profecia está fechada e selada. A história da humanidade, a história das reformas, a história do avivamento, tudo é bíblico, está na Bíblia Sagrada. Ora, logo, nós devemos nos despertar para mantermos a chama acesa do pentecostalismo. E essa chama acesa do pentecostalismo só vai estar acesa em nossa vida se nós tivermos fidelidades à palavra de Deus, como inerrante, como infalível e praticando ela. E nós, com certeza, iremos desfrutarmos de todas as bênçãos de Deus, das promessas de Deus, do batismo do Espírito Santo,
nós estaremos desfrutando de todas as verdades das Escrituras e repelindo com autoridade, pela fidelidade das Escrituras, toda heresia, botando para bem longe de nós e mantendo a nossa comunhão com o nosso Deus. O batismo do Espírito Santo, ele tem o seu objetivo. Qual é o objetivo do batismo do Espírito Santo? O objetivo do batismo do Espírito Santo é revestir. O objetivo é dar poder, é dar capacidade espiritual para a igreja cumprir a sua missão. Qual é a missão da igreja? Ide. É a ordem imperativa do mestre: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele manda os seus discípulos não se ausentarem de Jerusalém, mas que permanecesse no domicílio até que do alto fossem revestidos, e aí seriam testemunhas do Mestre em Jerusalém, em Judá, em Samaria e até os confins da terra. O objetivo do batismo do Espírito Santo é esta capacitação espiritual dada e condicionada pelo Espírito para nós realizarmos a nossa missão. Assim como no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha na vida de determinados protagonistas, personagens bíblicos, lhes dando a condição necessária para cumprimento do seu ministério. E hoje, a Igreja de Cristo, ela tem o privilégio de não ser somente mais um ou dois, é toda a igreja. Toda a igreja é a nação eleita, a nação chamada, a nação santa, a nação que é enviada para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o objetivo do revestimento, do batismo do Espírito Santo. E Paulo vai falar em 1 Coríntios 12, dizendo que o Espírito Santo, ele vai usar cada um de nós para aquilo que for útil. Paulo vai nos ensinar que o batismo no Espírito Santo, ele além de nos capacitar para fazermos o que é preciso fazer, ele nos ensina que a função é edificar, exortar e consolar também a igreja. Então, a efusão do Espírito tem como principal objetivos o que supracitei. A igreja do Senhor Jesus não pode abrir mão, não pode deixar de viver esta bendita promessa, esta gloriosa e majestosa promessa de desfrutar o batismo do Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo, porque a Bíblia, ela nos ensina: todo aquele que pede, recebe. Aonde se bate, se abre. E aquele que busca,
encontra. Mas faça com fé, persevere, porque Tiago já nos ensina no capítulo 1. Não pense tal homem que vai receber do Senhor alguma coisa, homem inconstante. E quando pedir, peça com fé, não duvidando, porque Deus dá a todo aquele que ele pede, a todo aquele que invoca o seu maravilhoso dom, o batismo no Espírito Santo. A conclusão de nossa aula, com esse tema maravilhoso, com esse tema que nos remete a nos despertarmos, esse tema que é as sutilezas de Satanás contra a identidade da igreja. Quer tirar a nossa identidade. Satanás quer tirar a tua identidade, a tua comunhão com o Espírito Santo. Fica firme, sustenta aí, viu? Ele não vai conseguir. A nossa conclusão nos fala assim: vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente da sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo o desvio teológico que negam as manifestações dos dons espirituais está na genese desse processo. A gente não podemos aceitar isso. Nós não podemos negar. Nós não podemos invalidar o que Deus já legitimou. Uma promessa para a sua igreja. O batismo no Espírito Santo para todo aquele que crê. Que Deus em Cristo nos abençoe. Esta é a nossa escola EBD, a qual todos os domingos estamos em nosso canal. Eu te peço que você possa compartilhar nosso EBD, que você possa se inscrever, dar um like aí e nos ajudar, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe, bem abençoado, fiquem na paz de Jesus.